Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição de número 8 da Escola Dominical. A lição hoje fala de algo muito importante para os crentes em Cristo Jesus, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e que alcançaram a salvação por meio de Jesus Cristo. Fala do fruto do Espírito. Todo aquele que alcançado pela graça divina, ele vai refletir e manifestar esse fruto do Espírito. Antes de a gente entrar propriamente no mérito da nossa lição, eu queria explicar essa palavra fruto do Espírito, né? Essa frase. Fruto do Espírito, na verdade, não é algo único, mas que também ele se divide em algumas partes, né? Na verdade, ele não se divide, né? Ele está compartido em várias questões, várias qualidades, várias virtudes, né? O que é o fruto? O fruto é algo que é resultado de alguma coisa. E esse resultado é o quê? É a ação do Espírito, é a convivência do Espírito na nossa vida, na nossa realidade. E o que traz isso para nós? Qual é a característica que nós herdamos dessa relação com o Espírito Santo de Deus? O fruto do Espírito. O que é esse fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, é o resultado da obra do Espírito Santo em nós. Uma vez entendido isso, vamos entrar propriamente dito na nossa lição. A nossa lição, ela está baseada no texto de Gálatas 5, versículo 1, versículo 25. O capítulo 5 tem 26 versículos, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas eu vou pontuando aqui à medida que nós formos entrando nos assuntos da revista, ok? Peço que você abra a sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia no capítulo 5, e aí nós vamos aí pontuando e trazendo os versículos mais importantes que você deve observar, ok? Qual o objetivo da nossa lição? Qual o objetivo da lição de número 8? Aprender que o fruto do Espírito Santo é o resultado da graça salvadora de Jesus na cruz, que produz uma transformação integral naquele que crê. E crê em quem? Em Jesus. Aquele que é justificado mediante da fé. No momento em que ele se converte, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus, e aí o Espírito Santo vai promover essa transformação interior, né? Então, o que a gente precisa entender? Como que ocorre isso? O que faz isso acontecer? Como que isso se desenvolve na vida do crente em Cristo Jesus? Tá? O que a gente precisa observar? Primeiro a gente precisa observar que o Evangelho afirma que a justificação só ocorre mediante a graça salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nós já vimos isso algumas vezes durante esse trimestre. Pastor, isso repete-se algumas vezes? Repete-se algumas vezes, porque o objetivo do apóstolo Paulo em repetir isso é enfatizar, é deixar gravado na mente e no coração daqueles que creem em Jesus Cristo que a justificação, ela independe de qualquer esforço pessoal que o indivíduo vai fazer, tá? Isso é resultado da graça salvadora de Jesus Cristo. O que é a graça? A graça, meus queridos, a graça é que Jesus, ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, e por causa disso, não é? Por que Jesus fez isso? É outra questão deve ser observado na questão da graça. Jesus fez isso porque nós éramos incapazes de sermos colocados naquela cruz com a capacidade de pagar o preço que era exigido pela lei, ok? Então só Jesus tinha essa possibilidade e ele fez, e por isso é graça. Por isso é graça. Graça é um favor imerecido, é algo que Jesus nos deu sem que nós merecêssemos, mas que só Jesus poderia nos dar. Nós não poderíamos alcançar esse favor de Deus, esse perdão de Deus, que não poderia ser alcançado de forma meritória. Como nós vimos, a lei ela nos escraviza e não nos liberta. Jesus veio nos libertar
da lei. Porque a lei escraviza e não nos liberta, porque é impossível a qualquer indivíduo cumprir a lei que não seja mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem. Jesus é considerado a origem da graça divina, ou seja, Jesus é a fonte da graça. Nós só alcançamos a graça através de Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus e alcançamos a graça, o perdão de Deus para a nossa vida. As igrejas da galáxia, elas precisavam se desprender da escravidão da lei e voltar para a graça divina em Cristo e mudarem a sua natureza através da atuação do Espírito. Não vou entrar no mérito para não perdermos tempo com isso, mas a lei impunha vários rituais de purificação àqueles que cometiam pecado. Então, independente se você registrasse psicologicamente, mentalmente o pecado que você havia cometido, independente disso, você, durante o ano, você participava de rituais de purificação. Quando você sentia ali, você ia lá oferecer novilho, oferecer bois, ovelhas e pássaros, ao nascer, como símbolo da aliança, você era circuncidado. Tudo isso eram rituais que deveriam ser cumpridos a fim de purificar o homem para que ele pudesse estar na presença de Deus, na presença do Senhor, que era a glória de Deus que habitava no templo de Jerusalém. Então a lei está toda baseada na primeira aliança, e Jesus vem romper com tudo isso. Ele vem nos livrar desse peso, desse fardo. Ele vem trazendo a glória de Deus em si, ele vem trazendo o amor de Deus em si, a misericórdia, o perdão de Deus em si. Então Jesus, ele promove a graça na nossa vida, certo? E as igrejas da galáxia, elas se deixaram envolver e influenciar pelos judaizantes que estavam ali, que no contexto deles era inegociável a circuncisão, a abstenção dos alimentos que eram considerados impuros lá na lei de Moisés. Então eles queriam impor aos gentios, aqueles que não são judeus, ou seja, os crentes helênicos que estavam ali na galáxia. O que são crentes helênicos? São crentes de origem grega, que estavam ali na galáxia e que se converteram a Jesus. Então Paulo fala para eles: olha, vocês foram libertos, então vocês não podem trazer de volta as tradições da lei, o peso da lei, os rituais da lei, porque se assim vocês fizerem, vocês vão invalidar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vocês vão abrir a mão da graça de Jesus, vocês vão se colocar em prisão, na prisão da qual Jesus já nos libertou, certo? E aí a gente entra no primeiro tópico da nossa lição, que fala do que? Liberdade em Cristo. Muito bem. A fé em Jesus é tudo que é necessário para que o crente nele prove as mudanças que a graça promove por ação do Espírito Santo. Como disse, ao nos convertermos, nós passamos a nos tornar a habitação do Espírito Santo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós somos regenerados e selados para Deus. Então, não é por cumprir rituais, por se circuncidar, por se abster de alimentos, por jejuar, por sacrificar animais, não é por isso que nós vamos alcançar a graça. A graça, ela é obtida, como nós já vimos muitas vezes, mediante a fé em Jesus. É a fé em Jesus que nos traz o dom do Espírito Santo, que o Espírito passa a habitar em nós e passa a transformar o nosso caráter, nos tornando uma nova criatura. Nós passamos a pensar diferente, a sentir diferente, a agir diferente. Nós passamos a exalar e manifestar o fruto do Espírito, como nós falamos no início. Então, a gente não pode querer impor a nossa vida cristã jejum,
circuncisão, abstenção de alimento A ou B, porque está descrito na lei. Nenhum desses rituais é necessário para que a gente alcance a graça. A única coisa que é necessária para que alcancemos a graça, para que sejamos verdadeiramente libertos por Jesus, é o quê? Fé em Cristo Jesus. Converter-se a Jesus, receber Jesus no nosso coração, sermos batizados no Espírito Santo de Deus, a fim de que sejamos transformados pelo seu poder. Tá? Cristo veio nos libertar da condenação do pecado e do pesado fardo que é a lei, que leva à escravidão, Cristo é suficiente para a obra salvadora. Então ninguém vai adquirir graça através da circuncisão, ninguém vai querer adquirir salvação se deixar de comer alguma coisa, se jejuar, se autoflagelar, se oferecer novilhos e sacrifícios, né? Ninguém vai alcançar nada com isso, né? Ninguém vai alcançar a salvação é mediante a graça, ou seja, a fé em Cristo Jesus, é receber de bom grado o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, entender que nós não somos salvos por nós mesmos, mas por obra do Espírito Santo de Deus, ok? É isso. Vamos ler aí o capítulo 5, verso 1 e 2, fala assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo pesado da gravidão. Ouçam bem o que eu digo, Paulo. Tenho a dizer, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, se você optar por entrar no regime da lei, esquece a graça, esquece a salvação. Você vai ser escravo da lei, você vai ter que cumpri-la integralmente, como nós já vimos em outras lições, é impossível cumprir integralmente, então você permanecerá em estado de condenação. Ok? Jesus é suficiente para a obra salvadora. O que é a circuncisão? A circuncisão é uma cirurgia de fimose, né? O prepúcio da criança, aquela carne que sobra ali no órgão sexual masculino, ele é cortado e aquilo era uma ordem que Deus deu a Abraão, que servia como selo da aliança, né? Mas a nossa aliança não é mais em Abraão, a nossa aliança é em Jesus, é na cruz, em Jesus crucificado e ressurreto. Essa é a nossa aliança. Então o foco na nossa vida deve ser Jesus, e não a circuncisão, não a abstenção de alimento, não o jejum, ok? Segundo, caminhar no Espírito. Quem reflete, quem manifesta o fruto do Espírito, caminha onde? No Espírito. Temos que ser coerentes, ok? Caminha no Espírito. O que é caminhar no Espírito? Muito bem. Caminhar para a gente entender caminhar no Espírito, a gente tem que entender o quê? O contraste que o apóstolo fala entre as obras da carne e as obras e o fruto do Espírito. Ou seja, as obras da carne, elas nos levam à corrupção. E aí ele vai listar algumas coisas como orgia, moralidade sexual, perfídia, traição, inveja, orgulho, né? Homicídio. São frutos da carne, são frutos do desejo incontrolado, do desejo descontrolado. Isso é o quê? Isso é o oposto do quê? O oposto do fruto do Espírito. Por quê? Porque em quem o Espírito habita tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio não dá vazão indiscriminada aos seus desejos, controla os seus desejos, ok? É manso, não procura o mal de ninguém, não é adepto da violência, não vive a praticar a violência, não vive a resolver as suas coisas de modo truculento, de modo brutal, de modo violento, né? Por assim dizer. Não deseja aquilo que é do próximo, não deseja a mulher do próximo, não deseja a casa do próximo, o carro do próximo, a roupa do próximo, o telefone celular do próximo, não deseja essas coisas, né? É manso, é alegre,
é alegre, né? A pessoa que tem inveja, a pessoa que tem ódio, a pessoa que maquina o mal do outro, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa triste. E ela quer ver todo mundo triste. O servo do Senhor não, o servo do Senhor é uma pessoa alegre. O fruto do Espírito traz alegria, porque nós somos livres, Cristo nos libertou. E viver no Espírito é viver em espírito de alegria, é amar ao próximo com força, com compaixão, com misericórdia, com alegria. Né? Precisa entender isso. Paulo também encoraja os crentes em Cristo a viver sob a direção do Espírito, numa busca constante de santificação. Né? O que vai produzir santificação na nossa vida, enquanto crentes em Cristo Jesus, é exatamente o fruto do Espírito. É Ele que vai fazer com que a gente transforme a nossa vida de maneira em que a gente vai buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. A gente vai buscar uma vida espiritual, uma vida que agrade a Deus, né? Uma vida que agrade a Deus, que Deus se agrade de nós, da nossa vida, da nossa existência. Então, é isso que Paulo, ele fomenta no meio da igreja de Jesus Cristo. Ele encoraja os crentes a viverem em santidade, buscarem a santificação, deixarem que o Espírito prevaleça nas decisões, que o Espírito prevaleça no comportamento, na nossa atitude, ok? Paulo combate veementemente os conflitos existentes no seio da igreja, que podem levar à destruição da mesma. Jesus disse que um reino dividido em si mesmo não prospera. Se a igreja ela começa a ter divisões, partições, contendas, e a questão doutrinária é algo que pode fazer com que isso se torne uma coisa muito virulenta, né? Uma coisa muito agressiva, pode transformar a convivência em algo insuportável e promover a dissolução da igreja de Jesus Cristo. E a igreja que vive em conflito é uma igreja que vai cair em desgraça, que vai se esvaziar, é uma igreja que não vai produzir frutos que agradem a Deus, ela não vai conseguir cumprir a sua missão. Então, o fruto do Espírito, ele impede que haja esse tipo de conflito, haja esse tipo de contenda. Os irmãos possam, embora sejam diferentes, embora pensem de maneira diferente, embora tenham as suas características pessoais e individuais, convivem e usam essas características em favor, em prol do crescimento e do amadurecimento cristão um dos outros, ok? A mudança espiritual promovida pelo Espírito Santo se faz cessar todos os conflitos e contendas existentes na igreja, promove santificação e paz entre os irmãos, tá? Então, se a gente buscar a santificação, nós teremos uma igreja uma igreja pacificadora, uma igreja pacífica, uma igreja que está focada em cumprir a sua missão, onde todos os ministérios, onde todas as lideranças, onde toda a sua liderança, todos os ministérios, todos os grupos, todos os irmãos em Cristo estão preocupados única e exclusivamente em cumprir a missão da igreja, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e acolher todos aqueles que se achegam à igreja de Jesus Cristo. Ninguém vai ficar tirando pedra no outro, ninguém vai ficar censurando o outro, ninguém vai ficar procurando defeito no outro. A igreja ela vai focar em quê? Proclamar a palavra, no ensino da palavra, na oração, no acolhimento, no conforto. É isso que a igreja de Jesus vai fazer, porque essa é a obra que o Espírito faz dentro de cada um de nós, num momento em que nós somos convertidos, que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então entramos aqui no nosso terceiro tópico da nossa lição, que é o quê? Amor como cumprimento da lei, Gálatas 5,14. Vamos ler Gálatas 5,14? Gálatas 5,14 diz assim: toda lei se resume a um só mandamento: ame o seu próximo
como a si mesmo. Tá? Cuidar do próximo é revelar a todos que amamos a Deus. O amor a Deus está diretamente ligado ao amor ao próximo. Pois quando praticamos, revelamos o nosso amor a Deus. Ou seja, que maneira temos de manifestar ao mundo o amor de Deus? Através do amor ao nosso próximo. A gente não pode ver o nosso amor a Deus, as pessoas não podem observar e ver o nosso amor a Deus, elas não têm como nitidamente perceber a nossa relação e a nossa intimidade com Deus, mas a maneira como nos manifestamos como o nosso próximo diz muito como nos relacionamos com Deus, a importância que damos ao nosso próximo, a preocupação que temos com o nosso próximo, em acolhê-lo, em dar-lhe suporte, em amá-lo, ela tem visibilidade, as pessoas podem ver, perceber que nós somos diferentes do mundo. O mundo é individualista, o mundo é pessoalista, né? O mundo, as pessoas não se preocupam umas com as outras. Quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, seja ele aquele irmão da fé que precisa do nosso apoio, que tem necessidade de alimento, que tem necessidade de roupa, que tem necessidade de remédio, seja estender a mão para ele, dar apoio psicológico, às vezes um suporte emocional, às vezes uma questão financeira, mas é uma necessidade emocional. E a gente vai lá e se preocupa com ele, dá apoio a ele. Às vezes é uma questão espiritual, às vezes precisa de apoio espiritual, de conhecimento da palavra, a gente vai lá e ajuda esse irmão. Quando a gente se preocupa com o que acontece na vida do nosso irmão, vejam bem, não é tomar conta da vida do irmão, é se preocupar se esse irmão está bem. Quando a gente manifesta essa preocupação para com ele, quando a gente age em favor do nosso irmão, a gente está manifestando e revelando ao mundo o quê? O amor de Deus. Porque todas as pessoas percebem. No mundo, cada um cuida de si. Na igreja de Jesus, todos cuidam de todos. Ou assim deveria ser. Ok? O fruto do Espírito só se reflete através de nós quando nossa carne está crucificada em Jesus. Ou seja, quando eu abro a mão do meu eu e deixo que Cristo habite em mim, através da pessoa do Espírito Santo, eu vivo pelo Espírito e não mais pela carne. Qual a diferença entre viver o Espírito e viver pela carne? É simples. Quando eu vivo pela carne, eu estou preocupado em satisfazer os meus desejos, sem me importar com quem eu vou ferir, com quem eu vou machucar, com quem eu vou prejudicar pelo caminho. O que importa é o que eu quero, é o que eu desejo. Quando eu vivo pelo Espírito, essa questão, eu já me importo se aquilo que eu vou fazer, se aquele meu desejo vai interferir na vida do outro, vai prejudicar o outro, se vai fazer algum mal ao outro, né? Eu já me preocupo se vai prejudicar os meus irmãos em Cristo, se vai trazer um mau testemunho do Evangelho, né? Se a minha vida está agradando a Deus, se eu agir daquela forma, eu vou agradar a Deus. Então, a vida pelo Espírito, ela reflete o quê? Ela reflete ela se reflete quando a nossa carne está crucificada. Quando nós não agimos mais por nós mesmos, mas somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Tá? Essa voz aqui, eu vou esclarecer, não é a voz, olha, você agora vai fazer isso, não é um oráculo, tá? Não é uma teofania, é um sentimento de paz, é uma congruência com a palavra de Deus, ou seja, nós estamos agindo em harmonia com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que Jesus viveu, nós estamos vivendo em harmonia com isso. Então, quando nós vivemos de forma congruente com o texto bíblico, nós estamos vivendo pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos orienta e que nos guia pelo caminho de sua palavra, pela palavra de Deus, ok? A frutificação do Espírito é que nos desenvolve em santificação, ou seja, quanto mais o fruto do Espírito se manifestar na minha vida, mais santidade eu terei, de formas que eu tenho que viver em busca de quê? Da
santificação. Então, eu tenho que revelar, eu tenho que manifestar o quê? O fruto do Espírito Santo, que é o quê? Aquilo tudo: amor, alegria, paz, harmonia, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Tá? Tem mais dois que eu esqueci agora no momento, mas está escrito lá no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Você vai encontrar todos os 9, se eu não me engano, as 9 qualidades do fruto do Espírito, ok? Do resultado da mudança do Espírito Santo na sua vida. Tá? Fruto do Espírito não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é a transformação que o Espírito faz na sua vida, é o resultado. E o resultado é o quê? Amor, alegria, bondade, longanimidade, paciência. E são nove qualidades, né? 9 virtudes. Concluindo então o nosso estudo. O apóstolo Paulo, ele combate a visão legalista no seio da igreja. Qual é? Viver pela lei, queridos. Viver pela letra da lei, não pelo espírito da lei. Impor a si e aos irmãos o quê? A circuncisão, impor jejum, impor abstinência de alimento, impor práticas que são da lei, entendeu? Não cortar o cabelo, mulher não pode usar calça, um monte de outras coisas que são ali da lei judaica, ok? Muito bem. O apóstolo Paulo compete isso. A gente não vive mais pela lei, mas a nossa lei é Cristo, tá? Nossa lei é Cristo. Nós temos que viver por Cristo, como Cristo, da maneira como Cristo nos orientou. Só pode vencer a carne através da presença do Espírito Santo na vida que em Jesus. Se o Espírito Santo habita em você, se habita na sua vida, você vai vencer os desejos da carne. Se você não consegue vencer os desejos da carne, é porque o Espírito Santo ainda não habita em você ou ainda não frutificou na sua vida, tá bom? Não frutificou, porque pode ocorrer isso. O fruto do Espírito é que dá qualificação cristã aos crentes em Cristo Jesus, ou seja, nós testemunhamos do amor de Deus através da nossa preocupação com o nosso próximo, quando nós frutificamos do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é que vai dizer a qualidade de crente em Cristo Jesus que nós somos, ok? Quanto mais virtudes daquela nós tivermos, melhor é a nossa relação com Deus, melhor é a nossa qualidade, é a qualidade da nossa santidade. Ok? Entendido? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Nós nos vemos no próximo domingo com a graça de Jesus.